Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. E queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer a todos de todo o nosso coração e também queremos fazer menção de todos os nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvetes, um dos melhores sorvetes que há aqui em nossa região metropolitana de Belém. Chiquinho Sorvetes, que fica aqui próximo ao Complexo do 8, na Cidade Nova 8. Pneus Tecnologia, que fica ali na Cidade Nova 7W8, então número 741. Onde você encontra seu suplemento de informática. Se você quiser fazer de digitação, certo? Você pode passar lá na Pneus Tecnologia, fazer manutenção no seu computador, comprar o computador. Passe lá e seja abençoado. Então, roda a vinheta. Lição de número 3 com o tema A cura do coxo e seus efeitos. Texto do dia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo de número 3, versículo 6. A síntese diz: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. O nosso texto bíblico se encontra em Atos capítulo de número 3, versículo 1 até ao versículo de número 16. Como vocês já podem ver, nós estaremos falando hoje a respeito do coxo de Atos capítulo de número 3, um texto bastante conhecido e que nós estaremos explorando aqui nesta aula. E é bom nós falarmos já de início que, como nas lições passadas, principalmente no vídeo anterior em que nós falamos a respeito da descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, aqui então se segue, a partir de então nós estaremos falando sobre inúmeros milagres que os apóstolos fizeram em nome do Senhor. E esse milagre de Atos capítulo de número 3 é o milagre que estará sendo estudado nesta videoaula. Então nós pedimos, fique conosco, porque de certo será bênção para as nossas vidas. Deixa eu destacar uma coisa. No ano passado nós estudamos na escola dominical a respeito dos milagres de Jesus, a lição comentada pelo pastor César Moisés. E dentro de uma das lições, eu creio que foi a primeira, ele falou sobre os milagres. O milagre tem 3 finalidades. A primeira finalidade é socorrer o necessitado. A segunda finalidade é anunciar o reino de Deus. E a terceira finalidade é salvação de vidas. Então, o que nós vamos seguir aqui da frente estudando os milagres e vamos ter esse óculos, essa cosmovisão, essas 3 funções do milagre. Então acompanhe conosco, não se esqueça disso. As 3 funções do milagre são essas: socorrer o necessitado, anunciar o reino de Deus e salvação de vidas. Amém? Tópico de número 1 com o tema: um coxo à porta do templo. Primeiro subtópico, uma porta chamada Formosa. Versículo de número 2 do nosso texto bíblico diz: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam onde? Entravam no templo. Bom, é importante nós termos aqui a ideia de que porta é essa, que porta formosa é essa. O comentarista da nossa lição vai dizer que essa porta é provavelmente a chamada porta Nicanor, que era feita de bronze e ficava entre o pátio dos gentios e das mulheres. O comentarista chega até mesmo a dizer que esse bronze ele era até mais puro do que o próprio ouro. Olha que interessante, o nosso comentarista lhe diz. Só que é interessante que junto a esta porta, a porta do templo chamada Formosa, como diz o texto bíblico, é interessante que todos os dias era colocado um coxo, como diz o texto. E diante dessa pomposa porta, diante dessa tão famosa porta, diante dessa tão rica porta, havia quem? Um coxo que pedia esmola. Olha que contradição. Em uma porta rica, pomposa, havia um coxo, havia um mendigo, digamos assim, que pedia esmola. E aí é interessante que o comentarista, o estudioso do Novo Testamento, o Craig Keenan, ele vai dizer que o templo ele estava preocupado com a organização, digamos assim, que o templo estava preocupado com a pureza. E era justamente por isso que o coxo ele estava sempre colocado à parte
do templo. E era por isso que não tinham acesso ao templo. Por quê? Porque fisicamente ele estava incapacitado. Só que é claro que isso entra em uma verdadeira contradição com o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo prega. A palavra do Senhor em Atos capítulo 10, versículo 34 diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E é interessante que isso é muito atual em nosso meio, porque quantos há aqueles que estão pedindo esmola, há aqueles que precisam de uma ajuda. E nós, como cristãos, devemos estar sempre dispostos a ajudar aqueles que realmente precisam. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, como diz Atos capítulo de número 10, versículo de número 34. No subtópico de número 3 diz assim: um pedido e um olhar. No versículo de número 3 do nosso texto bíblico diz: ele, quem? O coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Olha que interessante. Depois do coxo ver Pedro e João, ele pede uma esmola. Mas diz o texto sagrado que então Pedro e João fita os olhos neste coxo. É interessante que este fitar significa o quê? Significa um olhar de misericórdia. Isto é, Pedro e João, como no texto grego original, dá a entender que Pedro e João se colocam na condição daquele coxo. Então, com um olhar de misericórdia de Pedro e João, pois eles fitam os olhos nele. Diz então o texto sagrado que Pedro e João eles não possuíam nem prata nem ouro, mas o que eles possuíam, eles estavam dando para aquele coxo. E o que era? Era somente a cura física? Não, mas era a cura espiritual, como nós estaremos vendo no decorrer desta videoaula. E para concluir a nossa ideia, no versículo 4 ainda diz que Pedro e João, fitando os olhos, como eu havia dito nele, eles disseram: olha para nós. Olha que interessante, Pedro e João dizendo: olha para nós. É claro e evidente que aqui há uma recomendação, é claro que é uma responsabilidade grandíssima sobre as nossas vidas, que é nós falarmos para o mundo: olha para nós, olha para a gente que somos cristãos, puxando a responsabilidade. Então aqui fica este momento de reflexão, nós pararmos para pensar e dizer: será que eu tenho dado um testemunho suficiente para dizer para o mundo: olha para mim? Então é um questionamento que fica para as nossas vidas. Alguém disse que nós somos a única Bíblia que algumas pessoas irão ler, olhando para nós. Isso é muito forte. Segundo tópico, a cura do coxo. O primeiro subtópico diz: o dinheiro não resolve tudo. Nós estamos falando aqui do versículo de número 5, o qual ele diz: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Está claro que a intenção daquele rapaz, daquele coxo, daquela pessoa que estava ali, era receber alguma quantia, algum valor, porque era de natural que quem ficasse ali mendigasse, era a situação dele. Então ele desejava receber algo da parte deles, que aliás, o que vem depois é a resposta deles: não temos ouro e nem prata. Porque nós precisamos falar a respeito de dinheiro nesse momento. Algumas pessoas se escoram, olham para o dinheiro, para as suas condições e acham que isso já é suficiente. Mas o que acontece é que a Bíblia ela fala severamente contra o acúmulo de riquezas. Diga-se de passagem, no trimestre anterior nós falamos em algumas lições a respeito do dinheiro. Se você quiser olhar no trimestre retrasado, onde falamos a respeito do dinheiro, do problema do dinheiro, você dá uma verificada aqui no nosso canal, você vai ser abençoado também. Mas Paulo ele assevera muito a respeito do acúmulo de riquezas. Jesus em suas falas ele também dá ênfase a isto, como menciona lá em Marcos capítulo 8, versículo 36 ao 38, também em Lucas capítulo número 2, versículos 18 ao 20, que quando ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele fala de alguém que acumulou celeiro, que colheu, que plantou, que conseguiu muita coisa, mas aquilo não foi possível para salvar a alma dele. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Pedro e João, o Henrique Pesce no nível auxílio, ele aponta isso, que Pedro estava na mesma condição, sem dinheiro que aquele homem estava. Mas na ausência de uma condição financeira para aquele homem, ele não deu o que ele não tinha, ele deu aquilo que ele tinha, que era a salvação em Cristo Jesus. Talvez algumas pessoas elas se reduzem, elas se limitam a não fazer algo de Deus por conta da sua condição financeira, da sua posição, da sua status social. Ei, quem faz algo de Deus não tem que se preocupar com nada disso, porque o que nós temos que levar as pessoas é espiritual, e é a salvação que nos foi entregue de graça, pela graça e pelo amor de Deus.
Nós ressaltamos isso porque ele não tinha isso, mas ele veio com autoridade e entregou a cura para aquele homem. E para complementar, o nosso comentarista diz o seguinte, que só podemos dar aquilo que possuímos, e a Bíblia deixa claro que é melhor dar do que receber. Então aqui existem duas coisas importantes, que nós só podemos dar aquilo que temos. Se não temos riqueza, nós não vamos ter riqueza. Mas se nós tivermos Jesus, nós vamos anunciar Jesus, nós vamos proclamar Jesus, porque é melhor dar do que receber, como diz a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo de número 20, versículo 35. E aquele homem carente de alguma coisa, as pessoas estão andando carentes de algo. Nós temos que ter isso que essas pessoas precisam, e é espiritual. E para concluir, ainda no versículo 6, na última parte, ele diz, falando agora do tópico 3 do milagre da cura, ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas o poder, a autoridade está em Cristo. Este Cristo que nos chamou, que tem poder, e disse: eu vos dou poder. Então, em Cristo nós temos esse poder para que vidas sejam curadas. E olha que lindo, como ele bem menciona aqui, crendo no milagre, tomaram-no pela mão e o levantaram. Quantas pessoas não estão no chão, que estão necessitando de alguém que os tome pela mão para que estejam de pé? E essas pessoas que Deus quer que os apareçam somos eu e você. O texto então relata que os pés e tornozelos do homem se firmaram e ele começou a saltar. E ali aconteceu-se uma festa, uma maravilha, muitos se alegraram por isso, e o milagre aconteceu na vida daquele homem. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Isso está também ao nosso alcance. Nós também podemos ser usados por isso. Só resta a mim e a você continuar como eles estão, porque eles estavam orando, eles estavam indo orar. Eles estavam indo orar e Deus os usou tremendamente. Eu creio que isso também é para os nossos dias. Tópico de número 3, com o tema o discurso de Pedro no templo. Primeiro subtópico, glória somente a Deus. Versículo 11 do nosso texto bíblico diz: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Uma pergunta. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então você observa o seguinte, que após a cura deste coxo, após este coxo começar a andar a partir deste milagre, o povo então passa meio que a admirar Pedro e João. E é então que Pedro toma a palavra e pergunta o seguinte: vocês acham que pela nossa própria virtude ou pela nossa própria santidade nós fizemos com que este coxo pudesse andar? Mas Pedro então, a partir do versículo de número 11, Pedro então toma a palavra e diz que tudo aquilo que estava acontecendo era justamente porque o Senhor Jesus Cristo estava na frente da obra, porque o Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, aquele coxo começou a andar. Não foi pelo poder de Pedro, não foi pelo poder de João, mas foi pelo nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso comentarista ele faz uma colocação acertadíssima que diz: quem é de Deus jamais toma a glória para si. E isto é verdade. Quem é de Deus jamais vai tomar a glória para si. Mas tudo o que ele faz em nome de Jesus, a glória é somente para o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale ressaltar uma coisa, Rafael. Esse subtópico tem o tema de a glória somente a Deus. Estamos no mês de outubro, dia 31 de outubro. Que dia é dia 31 de outubro? Eu respondo: dia da Reforma Protestante. E um dos 5 solas da Reforma Protestante, um dos 5 princípios que não tem a Reforma Protestante é soli deo glória, somente ao Senhor a glória. Então, um bom momento para a gente levantar esse momento de reflexão. Em tempos em que se exalta tanto o homem por seus dons, é bom relembrar que mesmo sendo usados por Deus, não somos nada e que a glória é somente do Senhor. É verdade, atualmente nós exaltamos, quer dizer, aqueles que não estudam, aqueles que não buscam, exaltam aqueles que possuem o dom, mas temos que entender que nós nada somos, porque a glória e a honra é somente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico de número 2. Pregando a Cristo. Pedro não se aproveitou da situação para se promover, mas aproveitou aquela oportunidade para pregar a Cristo. É verdade, muitos se valem da situação de que Deus efetuou uma cura no nome de Jesus e toma a glória para si, então a partir disso começa a se autopromover.
Pedro, completamente diferente a isso, ele deu somente a glória para o Senhor Jesus. Mas é interessante que Pedro aproveitou a oportunidade. Olha que interessante. Pedro aproveitou a oportunidade e então passou a expor o Evangelho da cruz, passou a expor a mensagem da cruz, que é exatamente sobre arrependimento e conversão. E a partir disso, muitas almas se renderam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante nós notarmos o seguinte, que a partir daquela cura de um homem coxo, quase 5.000 pessoas aceitaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. Um milagre levou à salvação de quase 5.000 almas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um milagre levou inúmeros outros milagres. E o tópico de número 3 fala exatamente sobre isso. A salvação, o maior milagre. Eu iniciei essa lição falando a respeito dos princípios que rondam o milagre, das finalidades do milagre. E uma delas eu falei que era a salvação. Claro que eu falei também sobre socorrer necessitados e sobre anunciar o reino. Quando nós olhamos para esse milagre, nós vemos que é anunciado o poder de Deus àquelas pessoas. Aquele coxo, ele é socorrido e além da salvação dele, quase 5.000 almas elas são alcançadas por Cristo. Está lá em Atos capítulo 4, versículo de número 4. Por quê? Porque o milagre aconteceu. Então esta é a finalidade do milagre. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agora Climed Saúde, que possui unidades aqui no Pará e na Cidade Nova. E é interessante também você notar o seguinte, que há 5% de desconto para você que falar que assiste o canal EBD Núcleo e ganhe 5% de desconto. Olha que bênção! Agradecendo também a Livre de Recepções que se encontra ali na Cidade Nova 7, WD número 741 nos Altos, onde você encontra um espaço bom para você fazer a sua recepção, para você fazer o seu aniversário, o seu evento. Passe na Livre de Recepções também e seja abençoado. Então a lição de hoje nós aprendemos o quê? Aprendemos que todos os dias era colocado um coxo à porta formosa e que é interessante também percebermos que com ousadia Pedro e João curaram aquele coxo e por fim nós temos que entender que após o milagre daquele coxo, Pedro então toma a palavra e passa a dar um discurso, a pregar, a ministrar uma palavra de bênção e então ele diz que a glória não é dele, mas a glória somente é do Senhor. Então, colocar esses 3 pontos em nossos corações, sejamos abençoados. Bom, pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar para que o canal continue a crescer e para que mais vidas sejam abençoadas. Compartilhe esse grupo de WhatsApp nas suas redes sociais. E não se esqueça, EBD Núcleo, priorizando a palavra.